Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje é 25 de abril de 2024. Nesse horário das 5h30, né, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Empresta aí o seu, Denise, para mostrar sua capa bonita, que a minha capa é velhinha. Ó. Então, aqui ó, nós temos aqui, ó, as duas capas. A nova, que é esse aqui, e uma das antigas é essa daqui, né? E temos essa aqui também, ó, mais velhinha ainda, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. E nós estamos estudando o capítulo 2, que tem por título, né? Capítulo 3, o Excelso Canto. Magnífico esse capítulo, né? Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, aos amigos espirituais, para que eles nos ajudem, nos fortaleçam e que a gente possa continuar, né? Estudando, crescendo, aprendendo, mas, acima de tudo, aplicando tudo isso que a gente tem estudado, para que realmente a gente possa melhorar cada vez mais, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a Denise, que vai coordenar o estudo, mas eu, a abelhuda, vou dando os meus pitacos. Vamos lá, Denise. Vocês conseguiram ler antes o capítulo? Alguma parte? Não conseguiu ler, não. Então, não tem problema, leremos agora. Então, isso quer dizer que vocês não são abelhudas. Eu sou abelhuda. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar nesse parágrafo, no final da página 53 do meu livro, no parágrafo que diz assim: felizes os que experimentaram suas atrocidades. Então, vamos dar uma voltinha. Começa no capítulo do parágrafo anterior. Parágrafo anterior. Que é mais... O homem, mais um, o homem tomba esfaimado às portas da justiça. Todavia, os desvairados retornam aos antigos passos e reencarnam os imolados à loucura e estigmatizados pela crueldade. Então, só a lei de causa e efeito vai nos mostrar a justiça de tudo isso, né? Então, vamos continuar. Felizes os que experimentaram suas atrocidades. Há uma esperança que é vida para sedentos e esfaimento. Aqui, quando a pessoa lê de felizes que experimentaram suas atrocidades, a pessoa diz assim, está maluca? Isso é loucura, não. Felizes aqueles que já estão, né, trabalhando pela sua recuperação, resgatando os seus erros, né? Nós já somos felizes, porque tem gente que ainda nem começou isso. A trabalhar essa questão, né? Então, por quê? Porque são felizes? Porque há uma esperança, né? Para esses sedentos esfaimados de justiça. Feridas à vista, feridas do coração, feridas ignoradas, que clamam lenitivo à justiça do amor. Achei interessante isso, feridas ignoradas. Você sofre, mas não sabe por que sofre. Por que será que eu estou sofrendo? Né? Então, são feridas ignoradas, clamando lenitivo à justiça do amor. A dor está ali presente. Bárbara, né? Você veio para... Bárbara veio estudar. Oi, boa noite. Bem-vinda, tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Nós estamos Oi, Bárbara. Esse livro aqui, ó, Primícias do Reino, no capítulo 3, o Excelso Canto, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá? Eu vou só desligar teu microfone aqui um pouquinho.
mas você vai ouvir tudo. Tá ótimo. Então, gente, às vezes a gente sofre e não tem a mínima ideia por que sofre. Então, ele diz, feridas ignoradas, clamando lenitivas de sabor. Não é porque eu não saiba porque estou sofrendo que eu não mereço sofrer. Não mereço sofrer. Só que eu ignoro o motivo pelo qual. Então, eu digo o quê? Isso é injusto. Porque eu não sei por que eu estou passando tanta dificuldade. Mas se você está sofrendo, está passando dificuldade, há Há um motivo, há um há motivo, há uma razão. Por isso que é bom estudar, porque você vai descobrir por quê. Ou então, tem aqueles que dizem, deixa calado isso, deixa isso pra lá, deixa quieto. Né? Então, você clama esse lenitivo, né? Essa cura, não é bem cura, é uma diminuição, Essa, gesto, uma né? misericórdia. Uma misericórdia à justiça do amor. Porque é o amor que nos faz, que nos auxilia nesse resgate. Exatamente. Imagine se não existisse esse amor de Deus. E uma das primeiras, Resgataríamos, não é? e uma das primeiras coisas é levar você a conhecer a verdade. A conhecer a verdade. Tanto que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da ignorância. Então, a primeira grande misericórdia do Senhor é fazer com que a gente conheça a verdade. Que a partir do momento que você não ignora mais as coisas, você parte assim, poxa, agora fez luz, agora eu sei que caminho eu vou seguir. Porque até então você está tateando no escuro. A bomba, a pancada vem de um lado, vem de outro, vem de um lado, de outro. Você não sabe o que você está acompanhando, de onde vem essas pancadas. Mas a partir do momento que a luz se faz, é só pensar isso figuradamente, né? Eu estou numa sala toda escura. Aí, de repente, vem alguém me dar um soco de um lado. De onde está vindo as pancadas? Onde eu estou? Para onde eu devo ir para escapar das pancadas? No escuro de hoje, Aí quando a luz se faz, mesmo que não seja pouquinho, eu já consigo olhar, ver onde eu estou e até me desviar de algumas pancadas. E a luz me permitindo ver. Aí a coisa melhora. Ai, graças a Deus, Senhor. Eu, pelo menos, de algumas pancadas já estou me desviando. Aí você não agradece? Claro. É a luz fazendo feita, né? Então, ela fala sobre a justiça do amor. A gente pode dar uma olhadinha lá na lei de justiça, amor e caridade, No livro dos Espíritos. no livro dos E até a gente está estudando no Paulo de Tarso as leis morais. Na terceira, né? Livro dos Espíritos, parte terceira, as leis morais, 886. 886 e nota. Que interessante, eu deixei o livro dos Espíritos lá. Um momentinho, já. Traz o outro que tem lá em cima para mim. Lá em cima. Vamos lá, questão 886. Vamos lá. Eu preparei em casa e aqui não vi. Bom, vamos lá. Nos livros de vocês pode ser outra edição e tal, e outro tradutor pode ter algumas palavras diferentes, né? 886. Caridade e amor ao próximo, tá? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus
a entendia. Benevolência para com todos. Gente, eu estou falando de caridade. Justiça, amor e caridade. Caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, Kardec, na notinha, diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve indulgência porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Né? O que é só falar um pouquinho sobre justiça, né? Na expressão latina, como é lei de justiça, amor e caridade, na expressão latina, amor e caridade significam a mesma coisa, certo? Amor significa amor. E eu não entendo muito de filosofia, não, mas um pouquinho que a gente pode falar sobre o pensamento grego é que antigamente, naquela época, eles tinham vários tipos de amor. A gente, quando fala em amor, a gente pensa em uma coisa só, né? É uma palavra para vários significados. Na expressão grega, eles tinham várias palavras para cada tipo de amor. Eros Tem é a a por Eros, que eu paixão, estava pensando, né? por Eros. Storgé é o amor familiar. Filial é o amor fraternal. Ágape é o amor divino. Então, o filial, que é o fraternal, daí vem a palavra, né, a origem da palavra filantropia. Isso falando assim rapidamente, em frases curtas, né, só para a gente poder fazer essa ligação. Então, esse filial, que é o amor fraternal, que é esse amor que a gente tem que ter aos nossos irmãos, né? Então, pelo pensamento grego, era assim, bem dividido, bem separado. Nós, na nossa expressão, né, na expressão latina, não. Isso tem uma ordem. Então, como o que acontece com a gente? Essa expressão da fraternidade é o filho, o que a gente é o que Jesus ele fala, né? É esse amor fraterno, é o que ele pede que a gente faça aos outros o que a gente gostaria que fizesse. Então, dessa forma, a gente estará praticando a justiça, certo? Porque você tendo caridade para com o outro, você não vai fazer com o outro o que você não gostaria Que te fizesse. Então, João, no capítulo 15, versículo 15, quando Jesus fala assim, esse amor fraternal, esse amor de amigos, ele diz assim, já não
Já não vos chamo de Amigos, de e sim amigos, de e sim irmãos. de irmãos. Né? É um outro nível, Nível de amor, é está outro nível, o amor mais elevado, né? Já não me chamamos mais de amigos, mas irmãos. É um Então, outro nível. eu não chamo mais de servos, né? Já não chamo mais de amigos, chamo de irmãos. Então, esse que é o sentimento da caridade, é o fíleo. É muito, é muito bom a gente ver, chegar à origem das palavras para a gente poder entender essa filantropia, né? Esse amor que você tem que ter para todos os iguais. Aí eu estava ouvindo o Simão Pedro, que ele diz assim, que na época de Sócrates pensava dessa forma, assim, você teria que ter... Para ele era assim, o pensamento dele. Assim, rapidamente também, né? Você deveria tratar os iguais com igualdade e os desiguais com as desigualdades de acordo com cada desigualdade. É filosófico mesmo, né? Mas o que ele queria dizer? Que a gente, para poder tratar com justiça, para ter justiça, de acordo com a sociedade, né? As nossas... como eu vou dizer? Mazelas. Isso para você tratar a sociedade toda por igual, com um sentimento de justiça, aquele que é igual, você trata de igual forma. E aquele que é diferente, você trata de forma diferente. Talvez o que ele queira dizer é o seguinte: você tem todos têm que ser tratados com respeito. Mas aquele que infringe a lei do Senhor, você tem que tratá-lo com respeito, mas ele tem que saber que ele está sofrendo uma série de sanções devido aos atos que ele praticou. E aquele que foi bom, agiu bem, está sendo tratado com respeito, mas com muito mais envolvimento. Exatamente. Porque você deveria... Por isso que são tratados de formas desiguais. Exatamente. Todos com respeito, mas para aquele que agiu contra a sociedade, certas coisas ele não poderá receber. Né? O abraço do povo, né? A alegria do reencontro, do encontrar com aquela criatura. Então, ele sabe que estou me tratando com respeito, mas muitas coisas não me serão permitidas. Eu não receberei a mesma coisa que o outro que estava ajudando alguém. Exatamente isso. Então, aquele que infringia a lei teria que ser tratado de forma diferente daquele que não infringe. Infringe a lei. Mas exatamente isso. Ele tem os seus direitos. Sim, com respeito, mas tem sempre aquela conjunção adversativa, né? Mas ele ultrapassou a linha. Bom, no título da proposta dessa lei, né, de Kardec, tem de nos dizer que aqui está o mandamento maior, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Quando Kardec diz que é lei de justiça, amor e caridade. E justamente ele coloca junto, porque não há justiça se não houver amor e nem caridade. Exatamente. Na questão 873... 873. É interessante a resposta dos espíritos. A outra que nós lemos foi a... Nós lemos a 886. Ah, é verdade. 873. Agora nós vamos ver a 873. É no capítulo 11. Item 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos lá, novamente, justiça e direitos naturais. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Os espíritos respondem.
está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, é interessante que eles não te respondem, né? Kardec pergunta, o sentimento de justiça está na natureza? Aí ele diz que está de tal modo que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, ele faz... foi meu dedão. Foi meu livro. Os espíritos fazem aquela... a contraposição de ideias, né? Você fala sobre uma coisa que você quer oposto àquilo para você poder entender. É aquela coisa. Você entende melhor a justiça quando você pensa na injustiça. É porque às vezes você nem é uma pessoa muito justa. Mas quando você vê uma injustiça, tu diz, oh, meu Deus, que injustiça. Aí o outro pode dizer assim, mas você não fez a mesma coisa ontem. Mas você, quando vê uma injustiça, aquilo te chama a tua atenção. Por isso que ele diz, está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, ele diz assim, os espíritos continuam, sem dúvida o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Você não adquire, não é algo que você vai adquirir. Né? Aprender, você não vai aprender a ser justo. É algo que você vai sentir. Porque, pela simples ideia da injustiça, você se revolta por aquela injustiça, então você tem a ideia do que seja a justiça. Aí ele diz assim, o progresso, sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Então, esse sentimento de justiça é inato em você. Sim, que faz parte isso, você faz da lei divina. Exatamente, por isso que a lei é da natureza, né? É uma lei natural. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, não é algo que você aprende, é algo que você desenvolve. Né? Essa é a resposta dos espíritos, né? Eles fazem uma contraposição, uma antítese, como ele fala. Porque você explica uma ideia a partir do momento que você fala a contra-ideia, né? A antítese, o contrário. Né? Então, a justiça é inata no homem, porque somos criados à imagem de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Vamos falar da justiça. Bom, na questão do Livro dos Espíritos também, que a gente está falando sobre o senso de justiça. Somos seres perfectíveis e imperfeitos, né? E o aperfeiçoamento está em nós. Nós é que temos que nos aperfeiçoar. Tendo o germe da perfeição, e nele está no germe da perfeição que temos em nós, está o senso de justiça. Questão 116. Vamos ver mais uma questão aí para a gente voltar a... Nossa, não. A Amélia Rodrigues. 116. Bom, Kardec pergunta, há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que os vós mesmos?
Então, como esse sentimento está inato em nós teremos que desenvolvê-los. Então, dentro de um tempo, um determinado tempo, que a gente vai conseguir desenvolver. A gente não desenvolve esse sentimento de uma hora para outra, né? Esse desenvolvimento é aos poucos. Então, conforme a sociedade se desenvolve, conforme a sociedade progride, esse senso de justiça vai progredindo Se também aprimorando, né? e se aprimorando. A época medieval, Nem falei o de senso de repente. justiça, Vai. a gente hoje acha, nossa, que justiça é essa? Né? Que crueldade! Mas aquela época, para eles, para nós, vamos dizer, aquela época, era normal, aquilo era justo. E conforme a sociedade vai progredindo, essas leis vão mudando, né? Unicamente a lei que é imutável é a lei Divina, a lei natural, a lei natural. divina. Mas a lei dos homens, ela vai se modificando conforme o homem também vai progredindo. Então, daqui a alguns séculos, nós acharemos uma tremenda injustiça, uma lei horrível, a lei que nós temos hoje. E é interessante, você percebe, ultimamente eu ouvi ontem uma notícia que me deixou realmente assim, me deu um afago no coração, sabe? Que a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa ruim, e muita gente diz que não tem jeito, a gente sabe, como espírita, a gente sabe que a lei do progresso é inexorável, e inexoravelmente nós melhoraríamos a nossa justiça também. E a consciência do homem também. Em Portugal reconheceu o perigo. Eu vi. Então, gente, fiquei tão feliz. Pelos crimes Sinceramente, contra os pelos africanos e os crimes contra os indígenas. africanos, contra os indígenas. Então, a sociedade não mudou, não melhorou? Melhorou. O que Pela primeira vez, né? Que a escravatura é uma coisa reconheceram. cultural. Agora eles reconhecem que não é. Nós não progredimos? Progredimos. As coisas não mudam. E vão procurar reparar de alguma forma De alguma forma, vamos reparar. o erro, os crimes cometidos na escravidão Então, indígena e africana. só de você reconhecer. Em relação ao Brasil, eles em relação ao Brasil. Só de você reconhecer que errou, cara, já é um passo. É um passo para você se recuperar, para você se regenerar. Não é mesmo? Então, já dá um afago no coração, porque a gente sabe que a gente está melhorando. Só 500 anos. Então, daqui a umas centenas de anos, a gente vai achar que as nossas leis agora, e com certeza estarão muito melhores, muito mais próximas da lei divina do que nós temos hoje. Bom, vamos voltar para o texto de Amélia Rodrigues, em que ela nos traz a verdade. Né? Então, nessa tarde serena e calma, e essas palavras que nossos mestres nos dizem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E essa justiça vai se desenvolvendo em nós, e nós vamos progredindo, nos melhorando e nos aproximando da justiça divina, devagarinho, mas temos certeza que iremos chegar lá. Ela continua falando assim: o homem amargurado às portas da verdade. A verdade descendo ao homem, esclarecendo-o e pacificando-o, renascendo para resgatar, recomeçando para acertar, repetindo as experiências para aprender. Justiçado pela consciência, corrigido pelo amor, preparado para a libertação, serão saciados. Né? Então, nosso mestre, que é o caminho, a verdade e a vida,
veio até nós, desceu até nós, nos esclarecendo, nos pacificando, e podemos entender que a lei de justiça, a lei divina, não é injusta. A lei divina é a nossa relação com a verdade. É isso que nós vamos compreender. O Roden, né? Ele, no livro dele, Sermão da Montanha, ele diz assim: ainda que o finito, nós, né? Ainda que o finito, em demanda do infinito, que é na busca pela eternidade, tenha sempre diante de si itinerário limitado, ilimitado, né? Então, ainda que o finito, em demanda do infinito, tenha sempre diante de si itinerário ilimitado, e jamais chegará a um ponto onde lhe seja vedado progredir ulteriormente, porque não há luz vermelha dos caminhos de Deus, é certo que o humano viajou chegará ao ponto em que a sua compreensão e o amor de Deus torná-lo profundamente feliz. Então, ele diz que, falando sobre nós, né, nós estamos numa demanda do infinito, né, procurando, porque nós somos espíritos imortais. O espírito imortal é aquele que foi criado, e até então, que os espíritos tenham no contato, ele vai seguir em frente, né? Então, ele diz que esse finito, esse espírito, né, ele não tem, a caminhada dele não será limitada por nada, não haverá barreira, tá? Ele sempre terá diante de si um itinerário ilimitado, e jamais ele chegará num lugar onde lhe seja proibido progredir, onde lhe seja dito assim, ó, a partir daqui tem uma luz vermelha, não ultrapasse nos caminhos de Deus, né? E aí ele diz, é certo que o humano viajou chegará a um ponto em que a sua compreensão e o amor de Deus torná-lo profundamente feliz. Aí eu lembro da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá? Só para que essa questão a gente precisa estar sempre indo e voltando, indo e voltando. 115 de O Livro dos Espíritos. A prova da misericórdia divina, né? Aí Kardec pergunta, está lá na parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos, progressão dos Espíritos. Pergunta 115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí é a resposta da espiritualidade, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um, repare, a cada um, ninguém ficou de fora, deu determinada missão. Quer dizer que nós, seres ainda imperfeitos, de terceira ordem, nós temos uma missão? Sim, temos uma missão. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, porque eles eram ignorantes, e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Por isso que nós somos perfectíveis, né? Para chegarmos progressivamente, vai levar um tempinho, tá? A perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, dele, o Criador. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Isso aí, e quando essa palavra impõe aqui, vamos colocar por processo educativo, né? É que os espíritos, isso, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas, sem se rebelar, e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, reclamando, e pela falta em que desse modo incorrem, quer dizer, pela sua própria responsabilidade, incúria, permanecem afastados da perfeição,
temporariamente, e da prometida felicidade. Ele bota aqui, permanece afastado da perfeição da prometida felicidade. Aí alguém vai dizer, quer dizer que ele está perdido. Não, não. Permanecem afastados temporariamente. Porque uma hora Ele vai ter que progredir de ele vai progredir se aproximar, buscar se aproximar do Pai. Porque todos chegarão ao fim da caminhada, né? Que é se tornar espíritos puros e estarem bem próximos do Senhor. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, não é? São os Cristos. Então, eu achei muito bonito o que ele diz aqui, né? É certo que o humano viajor chegará a um ponto em que a sua compreensão e o amor de Deus torná-lo profundamente feliz. A verdadeira felicidade. Essa que a gente ainda não conhece, né? Que a gente acha que felicidade é, aconteceu uma coisa comigo, eu arrumei um emprego, que consegui comprar minha casa, né? Eu consegui comprar aquela geladeira que é igualzinha do vizinho, né? Porque a minha era menor do vizinho, era de 3 andares, e eu vi quando a geladeira dele chegou, e agora eu consegui a minha. Que felicidade! Não é dessa felicidade que nós estamos falando, né? E, exatamente, quando Denise, você mais 10 minutinhos só, que amanhã já está aí também. a gente lê um pouquinho de Amélia e fala. Quando a gente vê, está acabando. Então, é isso. A gente só vai conseguir também dar esse passo à frente conforme a gente se aproxima da verdade, conforme a gente vai sendo esclarecido. Porque quem fica na ignorância não vai progredir, né? E a gente precisa fazer um esforço para progredir, né? Tem que ter aquela palavrinha, vontade. A potência da alma, essa Potência. potência da alma, a vontade, né? Assim Eu estou brincando. seremos saciados. Serão saciados. Né? Seremos saciados. Seguro equilíbrio, serena a multidão. Jesus é o hífen de luz entre os mundos e litígios. Essa imagem fantástica. Espiritual e material. O que é o hífen, né? O que é o hífen? É o traço de união. Entre duas expressões, né? É o hífen de luz entre os mundos em litígio, em guerra, né? O espiritual e o material, o lugar comum. Essa expressão eu achei maravilhosa. As criaturas na montanha acercam-se uma das outras, entreolham-se, identificam-se, envolvendo todos num expressivo olhar de compaixão e entendimento. Jesus elucida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Posso encerrar? Vamos encerrar aqui. E eu vou ler aqui mais um pedacinho desse livro do Rodrigo. Dia 2, né? Dia 2. Quando ele diz assim, Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Misericordioso é aquele que tem coração para os míseros, aquele que compreende e ama os fracos, os ignorantes, os doentes, todos os necessitados de corpo, mente e alma, e procurando aliviar-lhes os sofrimentos. Esse é o misericordioso, né? E na expressão de Amélia Rodrigues, ela descreve assim, né? Envolvendo todos num expressivo olhar de compaixão e entendimento. E às vezes a gente fala assim, eu tenho compaixão, tenho pena. Essa palavra é terrível, pena, né? Ninguém merece ser... E além da compaixão que ele tem por nós, ele tem esse olhar de entendimento. Exatamente. Então, ele entende porque, em que nível nós estamos, onde nós chegaremos, o que estamos fazendo para alcançar esse objetivo, né? Que o nosso Pai nos reservou. Então, nós vamos encerrando aqui. Então, a gente, semana que vem, começa aqui. A misericórdia que se doa é luz. Né? Nossa, né? Misericórdia que se doa é luz.
É verdade, né? É verdade. A luz afasta as trevas da ignorância. Então, essa verdade, essa luz, né, muito graças ao nosso Mestre Jesus, por esse verbo que, que nos trouxe essa luz, essa verdade, que possamos cada vez mais entendermos, nos apossar, né, desses conhecimentos e utilizarmos em nosso dia a dia, normalmente, naturalmente, conforme devemos fazer, para alcançarmos essa luz e alcançarmos esse desenvolvimento das nossas luzes interiores. Para que possamos, Senhor, chegar até seus braços amorosos, que nos envolvem sempre. Então, Pai, só queremos agradecer a esses irmãos que nos inspiram, que nos envolvem, que conosco estudam, nos impulsionando sempre em direção ao progresso, em direção a Ti. Muito obrigada. Seja conosco hoje, agora e para tudo sempre. Graças a Deus. Então, semana que vem, ó, Primícias do Reino, tá? De Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Continuamos os nossos estudos. Então, vamos dar uma paradinha agora, né? Porque a nossa companheira que fará o nosso estudo, Cristiane Berriel, já está conosco. E, Cristiane, se você puder ligar sua câmera, vou falar com você rapidinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, porque nós estamos terminando o estudo do livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Daqui a pouco vamos começar a nossa palestra da noite de hoje. Então, eu só vamos dar um intervalozinho, tá? Para beber uma aguinha, dar uma descansadinha, e a gente retorna para o nosso estudo, tá bom? Carmen, você faz o trabalho de sempre. Hoje eu não vou poder assistir, Rose. Desculpa. Tá Hoje eu bom. não vou poder. Tudo bem, então pode deixar aqui com a gente. Tá bom, Tá obrigado. bom. Então, gente, vamos dar uma paradinha, só um instantinho. Quando for 18h35, aí nós estaremos retornando para a nossa palestra pública. Hoje nós temos a nossa irmã Cristiane Berriel. Cristiane, você é de que casa? Você pode ligar teu microfone aí? Não estou conseguindo te ouvir. Ela não está sem. Não estou ouvindo. Você precisa ligar o seu microfone. Clica aí no microfone. Embaixo tem, ó. Embaixo tem. É a minha, eu estou falando. Tem uma legenda embaixo. Passa o teu mouse para baixo que você vai ver. Aí tem o microfonezinho, que você precisa tocar nele para ligar. Quando está desligado, é o fone de ouvido, que deve ser o fone de ouvido. Tchau, Bárbara. Conseguiu? Obrigada. Clica aí embaixo. Não, fica na parte de baixo. Você está com o celular ou computador? Computador é na parte de baixo, normalmente do lado esquerdo. Tem aqui uma câmera, tem um telefonezinho, que ele deve estar cortado, o microfone cortado. Aí você tem que tocar nele para abrir. Ou então ela não conectou o áudio no início. Né? Não, mas quando você está com o microfone aqui, ó. Tá com o microfone. Se está com o microfonezinho, ela tem que ligar o microfone. Ligou. Pode falar. Fala agora. Pode falar, Cristiane. Não. Você não está com som. Ela não está conectada no áudio. Você tem que conectar no áudio quando você entra. Você vai ter que sair. Aí, quando você entra, você liga o teu microfone, tá?